Paz, amada igreja. É bom estar de volta, né? Tivemos aí um tempo de férias, de descanso. Eu confesso para vocês que foi muito bom, né? Todas as férias são bem-vindas, mas também tinha saudades de vocês, né? O bom seria se todos nós pudéssemos sair de férias, não é? E aí manter a comunhão, 366 dias do ano. Esse ano é um ano bissexto. Queridos amados irmãos, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo, em Romanos, capítulo 1. Paulo, escrevendo a carta à igreja que está em Roma, capítulo 1. Essa nossa conversa, essa nossa reflexão, ela está intitulada como Paulo, servo de Cristo Jesus. Mas bem poderia ser essa nossa reflexão chamada de assumindo responsabilidades. Ou ainda, aqui estávamos, pastor Fernando e eu, e ele virou para mim e disse, agora tem muito trabalho. E eu falei, então vamos pegar no remo. Vamos remar. Paulo, servo de Jesus Cristo, assumindo responsabilidades, ou remar, são sinônimos semânticos entre si. O texto diz assim no versículo 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Curve sua cabeça um instante. Mantenha a Bíblia aberta. Pai bondoso, pelo Teu Espírito eterno, e vinculado a Jesus Cristo, nosso Senhor, precisamos, Senhor, da luz sobre as Tuas Escrituras. Ó Espírito de Deus, Tu és o fiel intérprete daquilo mesmo que foi escrito por Ti, inspirando homens levantados, cujos corações receberam a revelação da palavra de Deus, a qual, de maneira milagrosa, chegou até as nossas mãos. Ilumina, Senhor, nossas mentes e atrai nossos corações para que possamos não somente aprender, mas também aplicar, não somente ler, mas também nos alimentar, crescer e trabalhar. Assim oramos, Senhor, humildemente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Romanos é a primeira carta que você vê aí numa série de 13 cartas. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e
pastor não vale. E Filemon. 13 cartas. Ela é a primeira nessa série de escritos, né, na nossa Bíblia. Mas ela não foi a primeira a ser escrita. Ela foi escrita mais ou menos ali no ano 57 depois de Cristo, quando Paulo já estava na sua terceira viagem missionária. Então nós podemos dizer que essa carta, ela é escrita por Paulo, sim, inspirado pelo Espírito Santo, mas já bastante consubstanciada por uma experiência ministerial daquele homem. Ele começa com Paulo, então como dizer, eu mesmo, Paulo, estou escrevendo essa carta para vocês que estão aí na igreja de Roma. É uma carta de grande importância, pois nela estão os fundamentos basilares do cristianismo. Aliás, essas 13 cartas, elas possuem um valor inestimável, afora os ensinamentos do Senhor Jesus transcritos por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João. São nas cartas de Paulo que as doutrinas são fundamentadas, a teologia ela é posta, e a igreja sai de Jerusalém para atingir os confins da terra. Até então, até por volta do ano 35, 33, 35, a igreja era quase que predominantemente judaica. Mas Paulo é escolhido pelo Senhor Jesus para sair de Jerusalém, para levar o Evangelho de Deus, que ele diz aqui, nesse mesmo capítulo 1 de Romanos, que diz que esse Evangelho, que é o poder de Deus, para ser pregado para o mundo helenizado, gregos e bárbaros. É nela que nós encontramos a doutrina da universalidade do pecado. Romanos 3, 23. Vamos fazer um parênteses aqui. Irmãos, o meu desejo, de coração, eu estou falando de pai para filho, é que vocês sejam efetivos na escola bíblica dominical, que agora está com uma nova roupagem. O meu sonho e a minha alegria é que vocês todos permaneçam na escola bíblica dominical, agora, centro de ensino bíblico. Pode ser assim? Vocês vão alegrar o coração do pastor? Se não, alegre o coração de Jesus, pelo menos. Romanos 3, 23, vamos lá? Pois... Isso, parabéns para você. Uma salva de palmas para vocês, viu? O pecado, ele atingiu o universo todo. Todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus, que é manifestada no Evangelho de Jesus Cristo. Nesta carta também nós encontramos sobre a consequência do pecado. Romanos 6, 23. Pois a consequência do pecado para o homem é uma só, é a morte. Mas o dom gratuito, esse dom gratuito que é de graça, que é de Deus, é a vida eterna. E essa vida eterna está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, Paulo também, ele nos explica, ele nos ensina que o Evangelho como instrumento de Deus para a salvação,
única e exclusivamente pela fé, não por obras. Se de um lado os judeus acreditavam que eles tinham que cumprir os 623 ordenamentos da lei judaica para poder ser aceito diante de Deus, se por outro lado gregos e romanos tinham a ideia que para que satisfazer os seus deuses, eles tinham que sacrificar alguma coisa para ser aceito, para ter algum tipo de graça, para ter algum tipo de sucesso, Paulo vai nos ensinar que o justo viverá pela fé, e somente pela fé é que se pode alcançar a salvação. Está aqui no livro de Romanos. A justificação é pela fé. Também nós temos aqui a doutrina da ressurreição, nós temos aqui o embasamento da relação da lei e a graça, e a vida cristã vivida sob o Espírito Santo. Essa carta ela é tremenda. Eu, depois de ter feito a leitura bíblica normativa, de capa a capa, esse ano eu me dispus a fazer alguns estudos mais específicos, e o livro de Romanos é o livro que eu escolhi para estudar nesse primeiro trimestre. Irmãos, eu comecei a estudar a Romanos no dia 2 de janeiro. Eu não sei porquê, mas ainda eu não consegui sair do primeiro versículo. Essas palavras, Paulo, servo de Jesus Cristo, tem machucado o meu coração, tem moído meus pensamentos, ele tem me confrontado. E como as Escrituras dizem que a boca fala do que está cheio o coração, vocês vão ouvir muito sobre Romanos nesse púlpito. Todos os homens que se acercaram dela tiveram suas vidas mudadas. Havia um homem chamado Aurélio Agostinho. Ele é mais conhecido na história da igreja como Agostinho de Hipona. Ele viria a ser um dos principais pais latinos da igreja primitiva. Sua vida na adolescência, na juventude, foi uma vida devassa, imoral. E mesmo entrando nas fileiras da igreja, tornando-se parte da igreja, ele tinha uma luta interior sobre a carne e o espírito e a carne, essa militância, essa guerra interior. Parênteses, nenhum de nós aqui nasceu absolutamente isento do pecado. E em seu coração, eu não preciso ser profeta para dizer que existe um grande conflito na sua alma. E esse conflito é a sua carne, que tende às coisas da carne. E por outro lado, o Espírito Santo, junto com o seu Espírito, para trazer você para a centralidade do Evangelho. Esse homem tinha essa luta, até que um dia ele resolveu se afastar e, assentado debaixo de uma árvore, começou a chorar, porque aquilo estava estrangulando o seu ser. Ele chorava copiosamente da sua fraqueza. Mas então ele ouve uma voz que diz assim: toma e lê, toma e lê. Ele sai correndo debaixo da árvore, adentra ao seu local de estudo. Ele vê lá que os rolos estão abertos. Ele abre e os seus olhos recaem sobre Romanos 13, versículo 13 e 14, que diz: o que diz?
Aqui na NVI, que é uma linguagem que não é ara, diz assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. E o versículo 14 diz: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Talvez ele tenha lido essa parte muitas e muitas vezes, mas naquele dia, essa passagem atingiu seu coração. E ele foi transformado por essa palavra. Esse homem usado por Deus, cheio do Espírito, produziu muitas obras, as quais são objeto de nossos estudos nos seminários. E eu quero dizer aqui, quando você se acerca da palavra de Deus, com sede e com fome dela, ela tem o poder de transformar a tua vida, o teu coração, para uma vida nova. Alguns séculos mais tarde, nós vamos ter a história de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele tem também uma guerra no seu interior. Naquela época, pensava-se que se você quisesse ir para o céu, o caminho mais curto era se tornar um monge. Aos 21 anos, Martinho Lutero, ele adentra ao regime, entra para a igreja, se torna-se monge, jejuou muitas vezes, se separava muito tempo de oração, às vezes passava dias e dias e dias, jejuando e orando, mas teve um tempo que a ele foi designado fazer estudos e explanações no livro de Romanos. E quando ele encontrou lá que Romanos tratava sobre a justiça de Deus, ele ficava inconformado com isso. Aquilo doía, aquilo não descia. Ele ansiava por compreender a carta de Paulo. Ele escreve assim: eu ansiava intensamente compreender a carta de Paulo aos Romanos, e a única coisa que não saía do meu caminho era a expressão justiça de Deus, pois no meu entender ela significava a justiça segundo a qual Deus é justo e age com justiça ao punir o injusto. O problema desse pensamento, irmãos, é que quem abriga esse viés desse pensamento, dessa teologia, vai pensar o quê? Então eu preciso fazer algo para agradar a... E aí começam os problemas. Porque você começa a se entregar a práticas que são nada mais do que simples obras humanas. E essas obras humanas jamais, nunca poderão realmente te fazer ter paz com Deus. Você já ouviu falar aí, eu vou fazer os 21 dias de jejum de Daniel. Uau! Quem já fez aí? Eu sei. Não, agora eu vou lá. Nada contra com o jejum de Daniel, por favor. Mas vocês vão me entender. Não, agora eu vou lá para o monte. Chegou uma história ontem, que o rapaz tinha ido para a selva para orar. E ele estava fazendo um vídeo. Estou aqui no meio do mato para orar e tal. Quando ele vê pelo vídeo, atrás de si tinha uma onça. Nada contra orar no monte, queridos. Mas se você está fazendo isso para agradar o coração de Deus, saiba que Martinho Lutero, ele descobriu que essa justiça de Deus
não tinha nada a ver com aquilo que ele poderia entregar a Deus, mas que ele podia, pela fé, crer que Jesus justificou ele diante de Deus e que agora ele e Deus tinham paz para ter comunhão. Quando ele percebeu isso nas Sagradas Escrituras, que o justo viverá pela fé, começou um dos maiores movimentos da história da igreja, chamada Reforma, da qual nós somos frutos hoje. O justo viverá pela fé foi um estopim para a Reforma protestante do século XVI. Ela varreu toda a Europa, ela chegou na América. Estamos aqui hoje no século 21, porque o justo realmente vive pela fé. Mas pastor, o que tudo isso tem a ver com Paulo, servo de Jesus? O que tem a ver assumindo responsabilidades? Quem é Paulo? Paulo, ele sai, aliás, ele entra em cena nas Sagradas Escrituras, quando Estevão está sendo apedrejado, martirizado. E diz lá em Atos capítulo 8, versículo 1, que ele consentia na morte de Paulo. E mais, no versículo 3 de Atos, capítulo 8, lá diz que Paulo, ele tinha algo no seu coração. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Paulo era um homem religioso. Ele fora criado aos pés de Gamaliel. Ele estava sendo preparado para ser o grande líder da nação judaica. A próxima geração de líderes rabinos, ele se intitula como fariseu dos fariseus. Segundo a lei, irrepreensível, um homem religioso. E por causa desse apego religioso, ele pensava que, perseguindo os cristãos, ele estava fazendo uma obra para Deus. Parênteses. Nós nunca poderemos ser servos de Cristo Jesus se tivermos como instrumentalização a religiosidade. Esse homem, ele é religioso e memorável. Ele é, como lemos agora, um perseguidor implacável. Ele não só adentrava nas casas e arrastava os cristãos para a prisão, mas também levava-os à morte. Mas também exercia pressão psicológica. Paulo era conhecido não só em Jerusalém, mas em diversas cidades, onde havia uma igreja. Sabiam que existia um homem chamado Saulo, que eles deveriam ter muito cuidado com ele. Colérico, irado. Daqueles que a vingança é um prato para se comer frio. É um touro indomável. Mas um dia ele tem um encontro com Cristo. E é a conversão mais drástica que eu vejo nas Escrituras. Ele está a caminho de Damasco, quando de repente, uma luz muito forte, o próprio Senhor Jesus lhe aparece e ele cai do cavalo. Irmãos, cai do cavalo é grave. Eu não sei, e só o Espírito Santo sabe, como está seu coração e como anda a sua fé com Deus. Talvez as pessoas irão ouvir essa mensagem, eu ouvindo essa mensagem, talvez esteja chegando a pessoas ainda que não se decidiram por Cristo. Mas meu conselho é que você não espere como
conversão, cair do cavalo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Esse touro indomável, ele foi pressionado, ele foi lançado por terra, e numa visão de glória, foi convertido. E eu quero pegar aqui uma pincelada, que para ser servo de Jesus Cristo, você precisa ser um homem e uma mulher convertida. Não tem como ser servo de Jesus Cristo, a não ser que você tenha experimentado a conversão. Essa palavra servo que está aí em Romanos capítulo 1, ela está traduzida na maioria das versões das Bíblias em língua portuguesa como servo. No grego essa palavra é a palavra doulos, mas a conotação dessa palavra doulos, ela é um pouco mais além do que eu ser servo. Essa palavra, ela está mais para escravo. A Nova Versão Transformadora, ela traduz esse versículo da seguinte forma: Paulo, escravo de Jesus Cristo. Ser servo significa que você ainda tem uma cama para dormir. Ser servo significa que ainda você tem uma comida para comer. Ser servo significa que talvez quando você cair doente, pode ser que o teu Senhor chame um médico para lhe assistir. Ser servo pode ser que você possa fazer alguma sugestão ao seu Senhor. Mas ser escravo é totalmente diferente. É uma palavra mais forte. E parece-me que Paulo, quando ele escreveu esse versículo, ele tinha em mente as embarcações romanas. Aqueles homens lá embaixo, apostos com seus remos, lugar escuro, lugar úmido, com pouca comida. Não importa se você está doente ou se você está com saúde, você tem que estar ali para remar, para que o navio chegue ao destino. Significa não ter direito algum. Significa que seus sentimentos não são levados em consideração. Significa que não importa aquilo que você pense a respeito de qualquer coisa, o seu papel é simplesmente de um escravo. E é esse paralelo de ideias que Paulo usa de si mesmo, falando à igreja de Roma: olha, eu, Paulo, eu sou escravo de Jesus Cristo. Quando eu caí do cavalo, quando eu passei por conversão, eu fui moído. Tudo aquilo que eu sabia foi colocado sob o escrutínio da cruz de Cristo. E não importava mais quem eu era, mas agora eu estava sendo apresentado ao Senhor da glória, e Ele é o meu Senhor. Às vezes nós queremos viver a vida cristã como se tivesse algum direito para com Deus. E isso tem sido um entrave, um obstáculo, para que o Espírito Santo possa fazer a obra dele no coração do crente. Estamos cheios de opiniões. Queremos ter um tete-a-tete com o Todo-Poderoso. Queremos falar: Senhor, não é bem assim, Senhor. Há áreas da vida que você não abre para que o Espírito Santo trabalhe, porque você acha-se no direito.
Mas saiba que o Senhor chamou a mim, chamou a você e chamou todo o homem, toda mulher que deseja viver uma vida com Cristo para ser escravo de Jesus Cristo. Isso significa, e é uma visão muito dura, isso significa que não tenho vontade, não tenho desejo, eu vou servir a Jesus Cristo fazendo sol, fazendo chuva, eu vou servir ao Senhor com fome ou tendo abundância, eu vou servir a Jesus com fraqueza ou me sentindo forte, mas eu vou servir a Jesus. Naquele navio, naquela embarcação, ficava o capitão da embarcação lá em cima, observando os ventos, escolhendo a melhor rota para chegar ao destino. Lá embaixo ficava o capataz, contando o ritmo da remada. Vamos lá! E reme! E reme! E reme! Podemos fazer um paralelo de ideias. Jesus, nosso Senhor, é o cabeça da igreja. Ele está conduzindo a história da igreja. E Ele tem enviado o Espírito Santo a nós. E eu quero falar, irmãos, com muita propriedade, para que tenhamos maturidade na fé. Que ser cheio de Espírito Santo não é emocionalismo, mas ter discernimento que o Espírito Santo está dizendo: vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque a igreja vai prosseguir. Você é chamado para fazer parte desse plano de Deus. É verdade que o coração humano, ele é tendencioso. Romanos 6,16 vai dizer assim: não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravo do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? O coração do homem é um coração adorador. Isso significa que no coração do homem existe o exato formato do objeto de culto, que deveria ser ocupado única e exclusivamente por Deus. Mas quando não se submetem a Deus, e Paulo explica muito bem isso no capítulo 1, que mesmo sabendo da existência de Deus, das maravilhas de Deus, não deram glória a Deus, mas antes escolheram para si outros elementos, imagens e esculturas, e chamaram deuses, se entregaram às impurezas sexuais, à imoralidade, à depravação. Irmãos, é muito sério. Não existe meio termo. Ou você obedece a Cristo para viver em glória, ou você obedece à carne para viver no pecado. E a nossa relação de Deus vai sendo tocada dessa forma. E o problema de não ser servo de Cristo é que nas fileiras da cristandade começam a acontecer muitas baixas. Quando Cristo não é meu foco de obediência, eu desisto muito fácil. A pandemia que ocorreu lá em 2020, irmãos, com sinceridade, não foi algo aleatório na história. Ela mostrou
ela evidenciou, ela trouxe à tona o coração de muito crente. Aqueles que eram fiéis, escravos de Cristo, mas aqueles que ainda não chegaram lá, muita desistência. Em conversa com colegas pastores, agora, esse ano de final de 2023, agora início de 2024, parece que o povo está voltando ao que era antes. 30%, 25%, 30% de baixa. Você procura a pessoa não atende. Ah, não. Ah, tudo bem, eu ouço aqui pela internet. Eu faço o meu culto aqui sozinho. Por outro lado, muitos líderes estão sucumbindo. Será que Paulo passou por privações? O que você acha? Você acha que Paulo foi açoitado? Você acha que ele foi cuspido? Você acha que Paulo levou uma surra daquelas? Você acha que Paulo enfrentou leões? Você acha que Paulo foi preso? Você acha que Paulo desistiu do Evangelho? Abra aí para mim, 2 Coríntios, capítulo 4. Eu quero que você que é líder na casa, que você fique com seus ouvidos bem atentos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo, versículo 10, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Queridos, como está seu coração? Você deixou de servir como escravo porque você se sentiu ofendido? Foi traumatizado? Alguém te falou uma palavra torta? Aí você fala, não quero mais saber esse negócio não. Como está a sua vida com Deus? Paulo tinha todos os motivos para desistir, mas ele não desistiu. No final da sua vida, quando ele escreve para Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, ele vai escrever no capítulo 4, um texto chocante. Ele está preso, e preso, não pensa que é uma prisão como nossos dias, não. É masmorra. É lugar sem luz, é úmido, é um lugar que se a pessoa não saísse de lá com lepra, com tuberculose, mas com certeza sairia de lá para morrer. Não há ninguém, não tem como compartilhar nada, sozinho, abandonado, é você sozinho com você mesmo. Paulo escreve assim no versículo 9, escrevendo para Timóteo: procure vir logo ao meu encontro,
Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Já estou terminando. Você se sente abandonado? Porque alguém não te ligou? Porque alguém não veio em seu socorro? Paulo estava abandonado. Assim como Jesus estava abandonado no dia de Getsêmani. Ele continua. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Por causa do trabalho, ele enviava as pessoas. Olha, vai lá, vai naquela cidade, vai naquela outra. Pastoreia aquele povo, ensina aquele povo. Muitas vezes a gente quer que as pessoas fiquem ao nosso lado, mas não é necessário que elas fiquem ao nosso lado. É necessário que elas façam o que deve ser feito, a obra do Senhor. Ele diz assim: traga Marcos com você, porque ele me é muito útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. A prisão é um lugar frio. A prisão é um lugar triste. Estava com frio. Ele precisava se aquentar. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição. Queridos, na caminhada da vida cristã, muita gente vai pisar no seu calo. Muita gente vai te dar dor de cabeça. Mas escravo de Cristo não se importa com isso. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Sozinho. Sozinho. Se você se sente sozinho, veja aqui, Paulo escreve: mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Seja escravo de Cristo. É a única razão de ser na vida cristã. Feche seus olhos. Pai querido, te damos graça. Obrigado por teu Filho Jesus ter vindo a esta terra assumindo a forma de homem. E sofreu todas as agruras e pagou alto preço na cruz pelos meus pecados. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a ter uma relação saudável com o Senhor, de vida e de poder. Olha para nós, teus filhos, e coloca no nosso coração um desejo, uma fome, uma sede tremenda para te servir. Assim como Paulo se intitulava servo de Jesus Cristo, ó Senhor, nos encaminha na mesma vereda como servos teus, como escravos de Cristo. Perdoa nossos pecados, endireita nossa caminhada, poda os galhos secos, porque logo vem a aurora, logo vem o dia, logo vem a primavera. E galhos novos surgirão, frutos novos. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, nessa etapa, nesse ano, de assumindo responsabilidades, que cada um de nós sejamos encontrados em Cristo
Jesus. Em nome de quem oramos. Amém e amém.